Balanço Geral Alagoas produziu mais uma série de reportagens sobre a nossa Maceió antiga. A partir de hoje, você vai acompanhar aqui matérias especiais que relembram um pouco da nossa história, um pouco da história da nossa capital. Hoje, o Colégio Sacramento, que anunciou o fim das atividades sob o comando da ordem religiosa das Irmãs do Santíssimo Sacramento, é o nosso tema. O Colégio Sacramento esbanja histórias, que começam no dia 12 de abril de 1904, há 118 anos, quando foi inaugurado. Mas não neste endereço. Ele ficava na Rua 15 de Novembro, atual Rua do Sol, ao lado da Catedral, no centro de Maceió. A sede própria foi construída a poucos metros de distância, na antiga Rua do Arame, no Farol. A arquitetura original do prédio, construído em 1905, é preservada até hoje. Ela foi construída a pedido do governador Euclides Malta por uma carência que tinha na época de escolas femininas. Lembrando que no começo do século XX as escolas ainda eram separadas, né, de meninos e meninas. E havia uma predominância estilística, arquitetônica nas construções dessa época. De todo o século XIX e no mundo foi até mais ou menos a Primeira Guerra Mundial, que a gente chama de arquitetura eclética, que é uma mistura de todos os estilos históricos anteriores. Então, por isso que a gente vê essas edificações do centro, do Jaraguá, do início do Farol, que é onde fica essa escola, com muitas semelhanças. Então, essa escola ela tem características, por exemplo, neogóticas. Gótico é um período da Idade Média, mas que predominam torres pontiagudas, arcos ogivais, que são arcos pontudos. Isso é uma constância nesse período. Então, assim, fazer uma mistura, isso é o ecletismo, uma mistura de estilos históricos antigos. O colégio foi fundado pela Congregação das Irmãs do Santíssimo Sacramento e nos primeiros anos era apenas para meninas das famílias da elite de Maceió. A alagoana Nise da Silveira, médica psiquiatra que revolucionou o tratamento mental no Brasil, foi aluna da escola durante o ensino primário e ginasial, que equivalem ao ensino fundamental e médio. Em mais de 100 anos, o Sacramento contribuiu para a formação de gerações. A irmã Maria de Lima fez parte desta história antes mesmo de se tornar freira. Natural de Quebrangulo, a irmã também foi aluna no colégio. Aqui foi uma continuidade da educação da minha mãe, da educação doméstica, com muito rigor, muita disciplina, muita ordem. E isso facilitou a aquisição de conhecimentos. Nós tínhamos aulas pela manhã e o estudo à tarde. Tínhamos esportes. E a época do curso científico e pedagógico, nós tínhamos aula de 7 horas às 6 horas da tarde, porque era pela manhã o científico e à tarde o pedagógico. Então, eu só posso lhe dizer o seguinte, aqui, é como dizia o fundador, a semente foi plantada no coração de cada aluno que passou pelo Sacramento. Que semente foi essa? A semente do amor, da responsabilidade, de ter autoridade também, de saber discernir o que era bom, o que era ruim. E quem melhor para contar histórias sobre o Sacramento do que aqueles que viveram anos entre estas paredes? Convidamos 3 ex-alunos e um antigo professor de literatura portuguesa para uma viagem no tempo.
Cada um passou por uma época diferente por aqui. A Renata encontrou a placa da formatura da turma dela, lá em 1995. Andar pelos corredores da escola até a sala de aula do 3º ano do ensino médio foi como um filme. E, de repente, onde ela estava? É alegria e gratidão. Eu sou eternamente grata a essa casa. Aqui eu vivi realmente os melhores momentos da minha vida. Construí laços que a gente mantém até hoje, né? Essa sala especificamente foi onde eu terminei meu 3º ano, há alguns anos atrás, né? E são recordações muito boas, que aquecem nosso coração, sim. Já o Elias possui um elo ainda mais forte com o sacramento. Ele é sentimental e familiar. Começa tudo com minha mãe. Minha mãe foi ex-aluna aqui do Colégio Sacramento, foi interna aqui. Então, o meu início antes da minha concepção, eu já tinha minha mãe aqui, então o Colégio Sacramento está bastante significativo na minha vida. E foi aqui que ela conheceu meu pai, estudava aqui ao lado do Colégio Guido, e os dois se encontraram aqui. E eu tinha muita vontade de estudar aqui. Até que lutando, pedindo a eles que eu queria vir para cá, consegui. E como todo bom aluno, ele também guarda na memória histórias divertidas com um time de basquete da escola. Essa área aqui da piscina era a nossa quadra de esporte. Então, ela descoberta, era de cimento, e a gente treinava basquete um dia à noite, e a gente foi beber água ali atrás, no bebedouro, e a irmã tinha uns cachorros para tomar conta do colégio, e ela esqueceu aberta. E quando a gente chegou lá, os cachorros partiram para cima da gente. Foi uma correria total, a gente, os professores correram. Eu corri, primeiro poste que vi na minha frente, esse aí, eu fiquei ali em cima do telhado ali, os amigos atrás, uma loucura aqui. A gente ficou mais de hora esperando que a irmã lembrasse que a gente estava treinando para vir tirar a gente aqui do sufoco. E se as experiências dos alunos foram inesquecíveis, imagine dos professores. O Renilton ensinou por 35 anos literatura portuguesa para centenas de alunos e também confiou à escola a importante tarefa de ensinar os 3 filhos dele. Os meus filhos só conheceram esta escola. Estudaram aqui dos 3 aos 17 anos, se formaram aqui em termos de comportamento social e humano, intelectual, e já foram daqui para a universidade, para a UFAL, graças a Deus. A Deisiane também guarda um carinho especial pelo sacramento e por uma educadora, a tia Lucy. Ela não foi aluna dessa professora. A relação das duas foi construída em casa. Aqui foi toda a minha base, de educação, de família, por ser um colégio religioso que sempre priorizou essas doutrinas religiosas. O fato também de eu ser filha de uma professora, né? Minha mãe era professora do ensino fundamental, a tia Lucy. Então eu tenho muito orgulho, é muita honra, assim, para vivenciar esse momento, voltar depois de 23 anos, né? Faz 23 anos que eu concluí o ensino médio. E é muito prazeroso voltar. Mas, infelizmente, os filhos da Deisiane não vão poder receber os mesmos ensinamentos transmitidos pela avó e recebidos pela mãe aqui no colégio. O Sacramento anunciou que no final deste ano vai precisar fechar as portas por problemas financeiros. E assim, encerrar uma linda história. Toda procissão, toda solenidade, o Colégio Sacramento se fazia presente com a farda de gala, ia para os congressos que aconteciam, participou de movimentos da igreja, que foi fazer concurso no Rio de Janeiro, a nossa aluna passou em primeiro lugar. Quer dizer, nós contribuímos tanto quanto possível para a formação humana, cristã e social da comunidade de Alagoas. O Colégio Sacramento não era só um trabalho, era também uma casa-mãe, era uma casa que acolhe muito bem o profissional, que trata muito bem o alunado
E nós tínhamos um grupo de professores e alunos, família. A nossa convivência, a nossa disciplina como professor, como estudante, era muito boa. Muita gente importante, muita gente que estudava mesmo, muitos alunos super interessados e tínhamos toda essa participação na vida deles integralmente. Era a família e a escola dando as mãos, trabalhando em prol do crescimento do aluno, do filho. A escola ainda não definiu se o prédio vai ser alugado ou vendido, mas a Adriana explica que a edificação é uma unidade de preservação do plano diretor de Maceió e precisa manter as características originais, pensadas pelo arquiteto. Essas proteções, seja de tombamento, seja como ele é, né, uma unidade especial de preservação pelo plano diretor, elas não engessam as edificações. Então, se ele vier a se tornar uma outra escola ou algum equipamento, né, público ou privado, eles vão ter que sempre estar atentos a essa não descaracterização. Mas isso nunca foi uma camisa de forças, eu vejo, pelo próprio Colégio Sacramento, que eles funcionaram, né, por 118 anos, atendendo a tantas modificações que a educação e as escolas brasileiras sofreram e não foi descaracterizado. Ainda surpresos com a notícia e, é claro, tristes com o fechamento da escola, como bons alunos do Sacramento, eles continuam aprendendo. E a lição agora é que nem o anúncio do término das atividades é capaz de romper os laços de amizade criados no colégio. Saber que por onde eu passei vai deixar só saudades. Eu me emociono um pouco, porque a entrada aqui, reviver essa história toda que eu passei aqui como aluno, hoje ex-aluno, deixa saudade, um pouco triste com o fechamento. É ruim, é triste, porque é como se uma parte da sua história, da sua vida fosse acabar, né? Mas isso também, o anúncio do fechamento do colégio fez com que a nossa turma, né, todo mundo se juntasse e tentasse, vamos fazer uma última despedida lá, viver, né? Acabou que a gente se aproximou mais por causa dessa notícia, mas é ruim. É ruim para o Estado, que perde um símbolo, né, educacional, e é ruim para a gente que teve a possibilidade de viver tudo isso aqui e sabe a importância que o colégio tem, né? Gente, essa reportagem especial ela foi gravada antes de um ex-aluno do Sacramento tomar uma atitude e não deixar o colégio fechar. Então a gente vai para lá ao vivo agora com o Bruno Protásio para mostrar para a gente agora essa boa notícia. Bruno? Olha, Douglas, a gente percebeu que há muito sentimento, principalmente de quem foi ex-aluno do Colégio Sacramento. E agora a matéria trouxe muito isso. E foi esse sentimento que fez com que essa história não parasse. Então, continua a história mais do que centenária do Colégio Sacramento. Nós estamos com o diretor do colégio, Jorge França, que foi o responsável por manter o colégio em funcionamento. Jorge, bom dia. A gente acabou de mostrar um pouco dessa história. Não podia parar por aqui, né? Bom dia a todos. Não podia parar, Bruno. Eu acho que é uma história bonita como o Colégio Sacramento criou há 118 anos. Então, o sentimento bateu muito forte quando anunciou que ia parar. E a gente, né, diante das conversas com as irmãs, amadurecemos a todas as conversas e a gente chegou à conclusão que essa história tinha que continuar. Em hipótese alguma, podia ter parado. E aí a gente partiu para negociações com as irmãs e vendo a viabilidade do negócio e chegamos à conclusão que a gente tinha condições de tocar essa história belíssima, história linda de vários profissionais de todos os setores, médico, grandes advogados, grandes empresários que passaram por essa escola centenária. Então, assim, a gente, com muita dedicação, muito amor, investimento que fizemos, e a gente conseguiu reerguer o nome do Sacramento novamente e colocar
no lugar dele, como uma escola de ponto, uma escola da parte pedagógica. Hoje a gente pode se considerar entre as melhores escolas de Maceió para se estudar, desde os anos iniciais até o 3º ano, aí com uma proposta muito boa pedagógica, com grandes professores, com professores renomados como Tainã, o Valder Curso, o Camerindo, entendeu? O professor Juliano e outros que são professor de ponta. Então, graças a Deus, a gente vai dar uma virada muito grande na parte pedagógica, parte esportiva também. O colégio é muito forte para esse ano, para os Jogos Estudantis. E não podia deixar de ser também, a gente deixar de enfatizar que a parte religiosa do colégio continua. As irmãs continuam com a gente, morando aqui no colégio, fazendo toda a parte religiosa, que é a essência natural e é a segurança que traz para os pais, as irmãs fazendo parte desse momento maravilhoso do crescimento do sacramento. Isso é muito importante, Jorge. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Então, novos capítulos estão por vir aqui ainda. Tem muita história a ser escrita no sacramento que continua. Volto com você, viu, Douglas? Valeu, Bruno. Ainda bem, né, que essa história do Colégio Sacramento não para, como a gente acabou de ver, essa história continua. E parabéns, hein, Bruno? Que espetáculo de reportagem.